Boa noite, pessoal. Estão aí, né? Me ouvindo bem? Estão conseguindo me ver? Dá um ok aqui na caixa ao lado. Quem já está acostumado aí com esse evento, né? Só abrir minha tela aqui. Um minutinho. Vamos lá. Estão conseguindo me ver, me ouvir? Sejam bem-vindos aí, bem-vindas a mais uma aula aí do projeto Crescer Enem, né? Uma iniciativa muito bacana do Instituto Crescer, que ele nos posiciona, nos proporciona aí oportunidades de estarmos juntos aí, principalmente nesse período aí que vocês não estão com aulas presenciais, né? Acredito que a grande maioria aí esteja acompanhando muitos conteúdos de forma remota, e essa iniciativa que nós temos aí do Instituto Crescer, uma parceria muito bacana, nos proporciona a oportunidade de estarmos revisitando, aprofundando, revisando aí alguns conteúdos de biologia. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é José Anselmo, sou professor de biologia já há alguns anos, e trabalho nessa empreitada aí com o Crescer Enem, nessa iniciativa de proporcionar para muitos alunos e alunas aí oportunidades de revisar conteúdos de forma mais tranquila, mais clara, pausadamente, beleza? Nós temos uma aula semanal de biologia, sempre nas terças-feiras, às 19 horas, e nós temos outros conteúdos também. Vocês que entraram na plataforma aí do Crescer Enem, vocês devem ter observado que agora nós temos também aulas de atualidades e produção de texto, aulas de física, aulas de matemática, né? Aos poucos a gente vai ampliando aí nosso leque para ofertar para vocês. Para quem nunca entrou e também para quem já entrou, aí na parte de cima do seu conteúdo aí, da sua tela, você vai ver aí um sinal aparecendo, um eletrocardiograma, e ao lado dele tem uma pastinha, um arquivozinho, falando assim, perguntas e respostas, tá? Sempre que vocês quiserem participar aí do chat ao vivo, só vocês colocarem a pergunta ou colocarem a resposta, alguma interação comigo, e a gente vai dialogando aí nesse contexto, beleza? Para quem já está me acompanhando aí há mais tempo, nós estamos falando de um conteúdo de ecologia, conteúdo que é bem cobrado em provas do Enem, né, e outros vestibulares também, e nós já falamos sobre conceitos básicos, fundamentos básicos de ecologia, nós já falamos também sobre cadeias e teias alimentares, e na aula passada nós finalizamos falando sobre pirâmides ecológicas. Sempre eu coloco o conteúdo e corrijo algumas atividades. E prometi para a aula de hoje falarmos um pouco sobre ciclos biogeoquímicos. Não sei se nesse tempo de aula nós vamos conseguir falar sobre todos eles, mas eu vou dar uma ênfase em alguns, e outros eu vou falar um pouco e vocês vão pesquisando mais à frente, beleza? Então vamos lá. Vou colocar para vocês os meus slides. Se vocês não tiverem conseguido enxergar o slide, coloquem aí ao lado para eu ter a noção do que está acontecendo, beleza? Vamos lá. Então, já me apresentei, né? Sou José Anselmo, conteúdo da aula de hoje, ciclos biogeoquímicos, com algumas questões do Enem e também de outros vestibulares. Para quem está acessando pela primeira vez, quiser divulgar esse acesso, o link de acesso aí, ó, bit.ly/crescerenem, tá? E embaixo também tem outros acessos aí do Instituto Crescer, para você conhecer um pouco mais sobre esse instituto e o quão bem ele faz para a sociedade em termos não só de educação, mas de ações sociais também, beleza? Passando aí então. Então vamos lá para ciclos biogeoquímicos. Pessoal, antes de dar continuidade, eu vou precisar que vocês peguem um caderno, uma folha, uma caneta ou um lápis, porque hoje a gente precisa anotar algumas coisas, tá certo? Ciclos biogeoquímicos são elementos, são conteúdos que são sempre cobrados em vestibulares e principalmente no Enem.
raríssimas as vezes não caíram questões de ciclo biogeoquímicos. Por quê? Porque mesmo que indiretamente não esteja falando de ciclo do nitrogênio, do fósforo, do carbono, da água, do oxigênio, a gente entende que os elementos dentro de uma teia alimentar, eles ciclam, não é isso? Na natureza eles ciclam, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ciclo biogeoquímico. Eu gostei dessa definição e ela está no Google, lá quando você digita, ela já aparece, então por isso que eu trouxe para ser uma coisa bem mais simples e mais familiar ao nosso entendimento, tá bom? Ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida. O termo é derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos e o ambiente geológico, onde intervêm mudanças químicas. Então, olha só, ciclos biogeoquímicos. Bio está envolvido com vida, e alguns ciclos, né, vou dar um exemplo aqui, o da água, por exemplo, do carbono, do oxigênio, a gente observa claramente a presença de seres vivos ali, do nitrogênio também, né? Isso bem lembrado. Então, olha só, nós temos a presença de seres vivos, nós temos a Terra como um elemento onde eles estão todos envolvidos, todos esses elementos estão envolvidos, e, além de serem elementos químicos, envolvem muitas reações químicas aí também, tá? Então, são ciclos biogeoquímicos. Eu costumo falar que esse ciclo biogeoquímico também é um ciclo biogeoquímico e físico, porque a gente vai perceber que em alguns casos, por exemplo, no ciclo da água, nós trabalhamos com a mudança do estado físico da matéria. Então, ele também se encaixa nesse processo, beleza? Então, o ciclo biogeoquímico é isso. Ninguém nunca vai te cobrar conceito de ciclo biogeoquímico no Enem, não. Mas a gente precisa entender um pouco sobre isso, tá? Esse conteúdo, geralmente, ele é dado dentro de ecologia e espera-se que o estudante ele já tenha o quê? Uma visão bem global, né? Uma visão, vamos falar assim, holística da situação. Porque quando eu pego os ciclos biogeoquímicos, eu estou trabalhando agora com relações, onde envolve agora os seres vivos, a natureza, eu vou ter intervenções antrópicas nesse meio, eu posso trabalhar algumas questões ambientais, tá? Vocês lembram daqueles gráficos que eu coloquei de quantidade de questões que caíam no Enem, e nós vimos lá que tem muitas questões chamadas de humanidade e natureza, onde tem a interferência do homem, e o homem ele sempre vai interferir nesses ciclos, beleza? Então vamos lá. Nós temos o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do fósforo, do oxigênio, do nitrogênio e também de outros elementos. Desses outros elementos, a gente pode falar do enxofre, a gente pode falar de outros tantos aí que vão cair, e você vai aprender isso também com uma professora, com um professor de química, tá? E hoje nós vamos falar desses 5 aí. Mais especificamente, eu vou começar do que é o bicho de 7 cabeças para muita gente, que é o ciclo do nitrogênio. Então, portanto, se não der tempo da gente chegar em outros ciclos hoje, não fiquem preocupados, a nossa aula vai continuar falando de ciclos biogeoquímicos, beleza? Tranquilo? Todo mundo compreendendo isso? Então, vamos lá para o próximo slide agora, começar a falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Mas antes de falar, eu tenho uma perguntinha para passar para vocês do Enem de 2015. Olha só, na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o... Então, vocês têm um tempinho aí, escrevam aí no chat se quiserem a resposta, tá? Então, nós temos o elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o fósforo, enxofre, carbono, oxigênio ou nitrogênio. Então, essa é uma pergunta da segunda aplicação do Enem. Em 2015, nós tivemos 2 aplicações, né, devido a um probleminha lá. Vamos lá, vamos tentar responder aí, beleza? Alguém quer responder? Então vamos lá, galera. Opa, passei a questão, né? Desculpa aí.
Voltando aqui. Na natureza, então, nós temos vários ciclos, e a pergunta é, o elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é qual? Fósforo, será? Enxofre, carbono, oxigênio ou nitrogênio? O elemento que está presente em todos os ciclos é a letra D, oxigênio. Vamos entender por quê? Então, inclusive, você vai fazer essa anotação aí. O oxigênio, galera, ele está presente em todos os ciclos, por quê? As diversas reações e transformações que os elementos químicos passam pela natureza envolvem sempre a presença do oxigênio. Olha só, ciclo do fósforo, né? Você fala assim, poxa, o fósforo é o P, letra P, né? O símbolo dele. Onde tem o oxigênio nesse ciclo? Quando ele está englobado lá e sendo utilizado pelos elementos vivos, pelos seres vivos, por exemplo, nós temos o fosfato, PO4, não é isso? Então, o oxigênio, ele está relacionado ao ciclo do fósforo. Do enxofre, nós temos os sulfetos, os sulfatos também, onde eu tenho a presença de quem? Do oxigênio ali, presente nele, tá? O carbono, não preciso nem citar, né? A presença da molécula do gás carbônico aí, ó, do dióxido de carbono, do monóxido de carbono, onde eu tenho CO2 presente, então o oxigênio também está presente nesse ciclo. O oxigênio pelo oxigênio a gente já falou, e o ciclo do nitrogênio é o que a gente vai estudar agora, após essa questão. Nós vamos ver que tem várias formas do oxigênio presente nele, na forma de nitritos e nitratos, beleza? Portanto, galera, uma dica importante para vocês, tá? O elemento mais presente, né, em todos os ciclos biogeoquímicos é o oxigênio. Na verdade, o oxigênio está presente em quase tudo relacionado à vida, não é isso? Então, vamos lá. Passando adiante aí, espero que vocês tenham acertado essa questão, tá bom? Então, passando adiante aí, vamos começar a falar do ciclo do nitrogênio. Comecem as anotações, vou falar bem devagar para que a gente não tenha dificuldade aí na hora de afixar esse conteúdo, beleza? Primeiro, qual é a importância do nitrogênio na nossa vida, tá? Aí no título desse slide está assim, olha, constituição de aminoácidos, entre parênteses, proteínas e de nucleotídeos, ácidos nucleicos. Vamos entender isso? Onde eu tenho nitrogênio? As proteínas são moléculas grandes, vocês já devem ter estudado as bases moleculares aí para a vida, né? E a menor unidade de uma proteína é um aminoácido. E o que tem nesse aminoácido, né? Um grupo amino e um grupo ácido, o hidrogênio e o radical. Nesses aminoácidos, então, eu tenho a presença marcante da molécula de nitrogênio, muito importante. Se eu não tenho nitrogênio na composição, eu não tenho aminoácidos, consequentemente, eu vou ter deficiência nas proteínas, beleza? Nucleotídeos, no ácido nucleico, DNA e RNA, as bases nitrogenadas, vocês estão lembrados das bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos? Sempre eu vou ter, então, a presença de quem? Do nitrogênio ali, geralmente reagindo com outro elemento químico, mas ele está presente, tá? Então, o nitrogênio, ele está presente em praticamente todas as formas de vida, tão necessário ele é para a sobrevivência dos seres vivos, beleza? Observações importantes que nós precisamos comentar, constitui cerca de 79%, estou arredondando para cima, tá? É 78 ponto alguma coisa, 79%, acreditem, da composição atmosférica é presença de nitrogênio. Só tem um porém, quando eu faço isso aqui, ó, inspiro, você também, outros seres vivos, nós não conseguimos fixar esse nitrogênio gasoso, esse nitrogênio que está na atmosfera. Para que isso aconteça, eu vou precisar de alguns elementos que nós vamos falar daqui a pouco, chamado de fixação, tá? E, mais necessariamente, nós vamos trabalhar a biofixação, beleza? Plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera, o que eu acabei de falar, né? Mesmo eu conseguindo inspirar, promover as trocas gasosas com o ambiente, ele entra e sai do meu corpo sem ser fixado. É um desperdício muitas vezes, né? Só que aí a gente vai entender o processo dessa fixação. E, por último aí, as reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo. Anotem aí, beleza?
Então, a fixação desse elemento nitrogênio, ela é feita através de bactérias presentes no solo. Um parêntese que eu quero que vocês abram aí, que existe também uma outra forma de fixação desse nitrogênio. Essa é a forma, inclusive, menos cobrada, quase não é falado nos vestibulares e no Enem, são as descargas à atmosfera, que conseguem quebrar as reações do gás nitrogênio aí, fazendo-o reagir com o oxigênio e ele chegando até o solo, tá? Só que isso é pouquíssimo falado, quase não é cobrado em prova. Geralmente, as associações do ciclo do nitrogênio estão relacionadas à presença dessas bactérias que eu vou mostrar agora. Não se assustem com esse slide que vai passar. Não se assustem com o tamanho dele, tá? Eu quero que vocês me acompanhem devagarzinho para que vocês entendam essas etapas do ciclo do nitrogênio, beleza? Então, vamos lá. Etapas do ciclo do nitrogênio. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem, prestem atenção só nisso que eu vou falar, confiem em mim nesse momento, beleza? É fixação biológica. Tá vendo que na fixação biológica eu tenho N2, que é o nitrogênio, e ao lado eu tenho NH3, que é amônia, tá? Vocês estão percebendo isso aí? Quero que vocês olhem só para isso aí, tá? Primeiramente, onde eu tenho N2 e depois eu tenho uma seta escrito NH3. Onde que está esse N2? Esse N2 ele está na atmosfera, no ar, ele chega até o solo, porque o ar ele toca o solo, não é assim? Os elementos eles interagem, só que para transformar N2 para NH3, eu tenho duas particularidades que eu quero que vocês anotem, beleza? Olha só, primeira delas, eu preciso da ação de um gênero de bactéria, não é uma espécie, tá bom? É um gênero de bactéria chamado Rhizóbio. Quando eu falo gênero, então, quer dizer que envolvem muitas bactérias aí, podem ser até de espécies diferentes, mas nós vamos dar essa classificação. São bactérias do gênero Rhizóbio. Então, essas bactérias, elas precisam obrigatoriamente estar presentes no solo e, mais do que isso, elas ficam associadas, anotem aí, a raízes de algumas plantas específicas. Essas plantas são chamadas leguminosas. Feijão, soja, lentilha. Então, olha que interessante. A primeira transformação que pode acontecer aí na fixação do nitrogênio é a transformação do nitrogênio gasoso para a molécula de amônia. Olha aí. E quem faz isso? Uma associação entre bactérias do gênero Rhizóbio e raízes de leguminosas. Deu para entender, galera? Deu para entender isso aí? Então, olha só, essas bactérias do gênero Rhizóbio, elas vão transformar esse nitrogênio em amônia. E essa amônia ela já vai ser assimilada pela planta. Olha que interessante. Então, aí ao lado eu tenho uma plantinha que parece um pé de feijão, com umas vagenzinhas. E reparem na raiz dessa planta. Tem um monte de bolinha. São chamados nódulos. Esses nódulos, pessoal, esses nódulos aí dentro ali, olha, tem um monte, milhares de bactérias do gênero Rhizóbio. Elas fazem essa primeira transformação, essa biofixação ou fixação biológica, tá certo? Essa fixação biológica do nitrogênio passando a amônia. Então, nesse caso, a planta vai absorver a amônia já nas suas raízes. Tranquilo? Beleza? Um parêntese, não quero que vocês anotem isso que eu vou falar agora, mas se quiserem pode anotar. Cai muito pouco também em vestibular e Enem. Existem no solo dois tipos de bactérias também que fazem essa fixação biológica, sim, transformando o nitrogênio em amônia, né? São as bactérias chamadas cianobactérias, que fazem quimiossíntese, né? E as azotobacter. Olha só, porque o nitrogênio também, pela química, é chamado de azoto, né? São bactérias que fazem, então, essa transformação de nitrogênio para amônia. Só que isso quase não é falado. Estou falando isso de forma completa para vocês entenderem esse ciclo, beleza? Então, primeira parte do ciclo, fixação biológica, eu tenho o quê?
nitrogênio gasoso sendo transformado em amônia. Isso vai acontecer somente em raízes de leguminosas, se eu tiver as bactérias do gênero Rhizóbio. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aí? Ótimo. Então, beleza. Só que nem sempre, olha só, no solo eu vou ter leguminosas plantadas, você concorda comigo? E nitrogênio eu tenho na atmosfera, né? Então, eu posso ter outros tipos de transformação. Isso aqui é o que deixa as pessoas confusas na hora do ciclo, tá? Então, vamos entender agora. No solo, eu tenho mais 2 tipos de gêneros de bactérias. Eu tenho milhões de micro-organismos, mas eu tenho mais 2 gêneros de bactérias. Um deles chamados nitrosomonas e outro deles chamados nitrobacter, beleza? São as 2 linhas abaixo aí dessa slide que a gente vai ler agora. Então, o que vai acontecer? Esse nitrogênio ele chegou até o solo. Como que ele chegou? Ele pode ter chegado pela fixação dos risóbios, ele pode ter chegado pelo processo de decomposição dos seres vivos, não é? Os seres vivos não morrem, cai uma folha, o animal morre, né? As excretas que a gente manda lá no meio, eu posso fazer um xistezinho ali, o outro animal pode fazer um cocôzinho ali, ele morre, ele vai ser decomposto, vai formar amônia no solo também, não é isso? Então, agora nós vamos ter uma outra transformação que vai acontecer com isso, com esse elemento que chegou no solo. A amônia, primeiramente, ela vai ser transformada agora em nitrito. Esse NO2- aí é chamado de nitrito. Anotem aí, tá? Então, a amônia que está no solo, fruto de quem? Da decomposição, das excretas nitrogenadas, por exemplo, a ureia que está na nossa urina, quando ela cai no solo, ela vai reagir ali e vai se transformar em amônia, né? E essa amônia agora vai sofrer um processo chamado nitrosação, e quem vai fazer isso? Bactérias do gênero Nitrosomonas. Essas bactérias do gênero Nitrosomonas vão transformar essa amônia em nitrito. Anotem aí, nitrito. Só que esse não é o ponto final, beleza? Porque o nitrito, ele é tóxico para a maioria das plantas. Elas não conseguem absorver ele com tanta facilidade, até porque ele é pouco solúvel em água também. Então, eu tenho outro gênero de bactéria no solo, elas vivem ali, elas vão aproveitar esse nitrito que foi gerado pelas nitrosomonas e elas vão transformar esse nitrito em nitrato. Esse processo é chamado de nitração ou nitratação. Quem vai fazer isso? Bactérias do gênero Nitrobacter. Confuso isso que eu falei? Vamos lá de novo, tá? Então, eu tenho amônia que caiu no solo, aí já é um outro processo, não é aquelas risóbio mais, tá? Essa amônia pode ser fruto aí das leguminosas que estão ali, elas podem ser frutos, né, de decomposição de seres vivos, frutos de excretas nitrogenadas que os seres vivos colocam no meio, então elas vão sofrer alterações. A primeira alteração vai de quê? De NH3, amônia, até NO2-, que são nitritos. Beleza? Quem faz isso? Bactérias chamadas nitrosomonas. Tranquilo? Depois disso, eu tenho esse nitrito no solo, ele é tóxico para a maioria das plantas, ele vai ser transformado por outras bactérias, chamadas nitrobacter. A nitrobacter, então, vai transformar o nitrito em nitrato. Olha que legal, pessoal. NO3- é o nitrato. Esse nitrato, além de ser pouco tóxico, quase não é tóxico, as plantas adoram o nitrato, ele é mais solúvel em água, mais fácil de ser absorvido ali pelas plantas, pelas raízes das plantas. Aí todas as plantas fazem essa absorção. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Vamos parar para respirar e ver se tem alguma dúvida. Até então não tem nenhuma dúvida, não é isso? Então vamos lá, continuando aqui nossa aula, tá bom? Então, olha só, primeiro processo, só recapitulando, nós vimos a fixação biológica das bactérias do gênero Rhizóbio, fixando o nitrogênio, transformando-o em amônia nas raízes das plantas chamadas leguminosas, beleza? Depois nós temos 2 processos, um chamado nitrosação e outro nitração. O conjunto desse processo nós vamos chamar de nitrificação, que é a transformação de amônia no solo para nitrito e depois de nitrito para nitrato. Quem vai fazer isso, né?
primeiro, de amônia para nitrito, bactérias do gênero Nitrosomonas. E depois de nitrito para nitrato, bactérias do gênero Nitrobacter. Tranquilo até aí? Agora as plantas podem absorver esse nitrato, transformá-lo em amônia, transformar ele em proteína, transformar ele em ácido nucleico lá no seu organismo. Depois nós vamos comer esse vegetal ou nos alimentar de outro ser vivo que se alimentou dele. Aí está o ciclo do nitrogênio e o nitrogênio, né, ciclando aí dentro das cadeias e teias alimentares, beleza? Tranquilo. Então, olha, nós falamos da fixação biológica, nós falamos da nitrosação e nitração, e o conjunto aí somado nitrosação e nitração é chamado de nitrificação. Só que agora nós vamos ver que sobra nitrogênio no solo, né? Na forma de NO3-, na forma de nitrato. Nem todo nitrato vai ser absorvido pelas plantas, vocês estão entendendo? Porque tem muito nitrato naquele solo ali. O que vai acontecer? Outros tipos de bactérias, chamadas pseudomonas, olha o nome dela, pseudomonas. Essa bactéria tem até uma espécie lá, chamada pseudomonas desnitrificans. O que elas vão fazer? Utilizar esse nitrato para a sua sobrevivência e transformar em nitrogênio gasoso, que vai voltar para a atmosfera, fechando, então, o ciclo do nitrogênio. Estão compreendendo que esse ciclo ele tem que fechar? Então, eu tenho 4 elementos aí que são envolvidos nesse ciclo do nitrogênio. Bactérias do gênero Rhizóbio associadas a raízes de leguminosas. Nitrosomonas e Nitrobacter, transformando a amônia em nitrito e nitrato. E, por último, o que sobrou ali no solo, as bactérias desnitrificantes vão fazer o processo inverso, transformando agora o nitrato em nitrogênio e voltando para o ambiente novamente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eu vou colocar daqui a pouquinho algumas perguntas, vocês vão entender perfeitamente esse ciclo. Ele é mais complexo porque envolve outros seres vivos que nós não estamos acostumados, não é mesmo? Vamos lá. Passando um slidezinho aqui, uma pergunta muito interessante, que ela vem do Enem de 2015. Olha só. O nitrogênio é essencial para a vida. E o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, né, de gás, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas, tá? Então, só para a gente traduzir o que está perguntando aí, que esse nitrogênio, essa fixação pode ser feita por micro-organismos de forma livre, lembra da Nitrobacter e Nitrosomonas, ou em relações simbiontes com plantas. O que é isso? Aquelas bactérias do gênero Rhizóbio que fazem as associações com as raízes das plantas. Nós chamamos essa relação de mutualismo, isso mesmo, beleza. Mutualismo é a relação existente, então, entre essas bactérias do gênero Rhizóbio e as raízes das plantas, beleza? Então, vamos lá. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento como que os animais eles vão garantir as suas necessidades para o seu metabolismo deles? Então, letra A, absorção do gás nitrogênio pela respiração. Letra B, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Letra C, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Letra D, transferência de matéria orgânica pelas cadeias alimentares, né? Letra E, protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Qual seria a resposta? Tempo. Isso, letra D de dado. Transferência de matéria orgânica pelas cadeias alimentares. Um detalhe interessante, pessoal, para vocês guardarem aí, tá bom? O nitrogênio, ele chegou facilmente até o primeiro ser vivo? Não. Ele chegou até o vegetal ali, no caso? Fácil? Não. Por quê? 79% da atmosfera, e a gente inspirando ele não é absorvido. Precisei da fixação através de seres vivos, que são as bactérias ali. Tá? Depois disso, como os produtores fixam esse nitrogênio, no caso ali os vegetais,
eles vão servindo de alimento para outros seres, depois para outros seres e para outros seres. Então, essa transferência de matéria orgânica vai acontecendo pelas cadeias alimentares. Tranquilo? Beleza? Bacana demais. Vamos lá para mais uma pergunta, tá? Olha essa aqui. Verificou-se, essa questão aqui é da PUC de Campinas, tá bom? Verificou-se que as raízes de leguminosas cultivadas em solo adubado com produtos químicos ricos em nitrogênio não apresentam nódulos formados por bactérias. Olha só que coisa engraçada, galera. As raízes da leguminosa é aquela especificidade que nós falamos de plantas, elas não tinham, né, nódulos formados por bactérias, e o solo estava sendo adubado com nitrogênio. Nesse caso, a adubação prejudicou as bactérias que transformam o quê? Nós estamos falando que elas não têm os nódulos, elas não apresentavam nódulos formados por bactérias. Então, elas não vão conseguir transformar o nitrogênio em amônia. Isso mesmo. Resposta correta, letra A. Não conseguem transformar o nitrogênio em amônia. Nós estamos nos referindo à fixação biológica, né? Aquela relação mutualística entre bactérias do gênero Rhizobium e raízes das plantas leguminosas, nesse caso aí. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Todo mundo compreendendo? 2 probleminhas ambientais que a gente pode falar aí, olha só. Quando o homem do campo, quando o agricultor, ele coloca lá excessos de fertilizantes nitrogenados no solo, esses fertilizantes nem sempre são absorvidos pelas raízes dos vegetais. Quando vai acontecer a irrigação ou as chuvas, esse fertilizante ele pode ser lixiviado, lavado, carregado até o leito de rios, de lagoas, né? De riachos, de córregos. O que vai provocar ali? Um acúmulo muito grande de fertilizante, principalmente de compostos nitrogenados. E ali eu vou ter crescimento ali, né, de matéria orgânica desnecessária futuramente. Eu vou promover uma eutrofização daquele ambiente com esse excesso, né, de elementos que estão sendo lixiviados e levados até o leito de rios, de córregos, de riachos. Tá bom? Beleza? Passando aqui, para a gente fechar essa primeira parte do ciclo do nitrogênio, uma coisa que é muito falada hoje em dia, a gente precisa ficar bem atento a isso, são as aplicações, né? Aí vocês estão vendo aí, olha, leguminosa, alguns exemplos, né? Feijão, soja, ervilha, e ao lado uma imagem com os nódulos e uma raiz. Isso é uma imagem real, tá? Todas aí são fotografias reais dos vegetais. Então, olha só, elas possuem bactérias fixadoras de nitrogênio em associação mutualística nas suas raízes. O cultivo dessas plantas repõe nitrogênio no solo. E olha que detalhe, galera, chamamos isso de adubação verde. Guardem bem isso aí. Isso é uma técnica que é muito utilizada hoje na agricultura. Por quê? Ela fica mais barateia o custo de produção, ela evita a aplicação de fertilizantes químicos em excesso. Vamos entender isso aí. Isso aqui é uma questão até de biogeografia. Então, olha só, primeira imagem, nós temos a rotação de culturas. O que é isso? Primeira imagem, aí nós temos uma plantação de milho. Provavelmente, depois da colheita do milho, plantou-se feijão, ou antes tinha plantado feijão e depois plantou o milho. Fez uma rotação de cultura, vocês estão compreendendo? Para que serve isso? O feijão é uma leguminosa, o milho não. Se o feijão é uma leguminosa, provavelmente depois da sua colheita, essa palhagem que fica no solo, que vai se decompor, as raízes que ficam no solo, que vão apodrecendo, elas vão liberando mais compostos nitrogenados no solo. Olha que interessante. A amônia, né? Então eu tenho aquele solo ali riquíssimo em nitrogênio e o próximo vegetal que for plantado ali, ele vai ter o quê? O seu crescimento, a sua absorção de nutrientes potencializada com relação à presença do nitrogênio ali, beleza? E na segunda imagem, nós temos o consórcio de culturas, ou consorciação de culturas. Quando eu planto agora, os dois juntos, né?
Simultaneamente, planta-se feijão, soja, ervilha ou outra leguminosa com outro tipo de vegetal. Todos eles muito utilizados na agricultura. O favorecimento do solo é muito grande, porque eu tenho plantas que são fixadoras de nitrogênio ali, né? Através da associação mutualística com as bactérias do gênero Rhizobium, lembre sempre delas, tá? E o solo vai ficar sempre rico em nitrogênio. Um detalhe interessante, pessoal, nesse consórcio entre culturas aí, entre plantas diferentes, eu tenho outras vantagens. Olha só, primeiro, o produtor rural ele consegue ao mesmo tempo plantar mais de um gênero alimentício. Olha que interessante. Então o custo da produção cai. E ele vai ter uma colheita diversificada, com elementos diferentes, podendo ter uma oferta maior aí, né, de grãos ou de outros alimentos do mercado. Segundo, muitas das vezes essas plantações que são feitas consorciadas, uma leguminosa com outro tipo de vegetal, ele pode favorecer o quê? Ao combate de algumas pragas de maneira natural. Olha que interessante. Então, talvez um polinizador ele é um agente lá, um predador da praga da planta do outro. Então, ele vai ajudar também a combater de forma ecológica, biológica, bem correto, sem uso de agrotóxico, algumas plantas. E isso é muito bom, tanto para a nossa saúde, como também para a saúde até financeira do produtor rural. Então, nós vimos aí aplicações do ciclo do nitrogênio, hoje na agricultura, questões que estão muito relacionadas à geografia também nas provas do Enem. Prestem muita atenção nisso. Provavelmente, seu professor de geografia já trabalhou isso com vocês em sala de aula. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida sobre o ciclo do nitrogênio? Se tiverem, falem agora, antes da gente passar para frente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, né? Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, não. A galera está entendendo bem aí, né? Tranquilo, então, né? Podemos passar adiante. A gente tem, deixa eu ver mais alguns minutinhos aqui. Então, vamos falar do próximo aqui. Deixa eu abrir aqui o slide novamente. Olha só, ciclo da água agora para vocês aí. O ciclo da água, pessoal, rapidamente, é um dos ciclos mais cobrados também em prova, porque ele não está somente na prova de biologia, tá bom? Falar em água, né? O ciclo da água ele envolve vários elementos. São as questões, geralmente, de biologia mais fáceis quando a gente está falando sobre água, tá? Mas lembrem bem, geralmente ela vem relacionada a alguma interferência humana, tá? Olha só, as ações antrópicas diretamente no ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico. Então, o que é isso? Troca contínua de água entre a atmosfera, solo, águas superficiais, águas subterrâneas e seres vivos. Influência direta nas condições climáticas do planeta. Então, aí não precisa nem falar. Eu tenho ambientes mais secos, mais desérticos, ambientes com um potencial hídrico maior, uma taxa de pluviosidade maior, beleza? Como é que se dá essa transferência de água entre o ambiente? Vamos entender aí? Ó, primeiro, evaporação dos corpos de água para a atmosfera. O que são esses corpos d'água? Lagoas, lagos, rios, mares. Vocês estão entendendo isso, galera? Então, o ciclo da água, vamos começar por aí, ele vai começar por essa transformação aí físico-química, que é a evaporação. Evaporou, eu tenho outra forma de evaporar também, que está falando assim de evapotranspiração, que são dos seres vivos para a atmosfera. Essa evapotranspiração é específica dos vegetais. Nós evaporamos, né? Nós temos também a evaporação aqui e nós transpiramos também. Os vegetais também fazem isso, olha, evapotranspiração, beleza? Precipitação, né? A água evaporou, formaram-se as nuvens, lá em cima teve uma mudança de estado físico, né? Ou seja, vai condensar e vai precipitar, vai cair em forma de chuva. Então, da atmosfera, a nuvem formou, teve a chuva, caiu no solo. Recomendo, inclusive, que vocês assistam um documentário muito interessante chamado Rios Voadores, tá?
serve tanto para a aula de biologia, como também da de geografia, mostrando o percurso que a água faz dentro do nosso continente, principalmente da floresta amazônica, descendo ali pelo centro-oeste até o sul do nosso país, beleza? Escoamento da superfície do solo para os corpos d'água e a infiltração da superfície do solo para camadas mais profundas. Aí a gente vai ter a formação dos lençóis freáticos, dos grandes reservatórios subterrâneos de água, beleza? Há uma coisa específica que a gente precisa entender sobre o ciclo da água, que eu posso ter um pequeno ciclo ou ciclo curto, tá? Quando o percurso da água só ocorre no ambiente. O que é isso, pessoal? Ciclo curto, eu não estou levando em consideração os seres vivos. Eu vou ter lá uma lagoa, ou um rio, ou mar, ou um córrego, ou uma poça d'água. Essa água evapora, forma as nuvens e cai em forma de chuva. Infiltra no solo, formam lá os lençóis freáticos, né, os reservatórios subterrâneos. Uma hora a água vai aflorar, desculpa, evapora novamente, condensa, forma as nuvens, condensa, precipita. Esse é o ciclo curto. Não tive interferência de nenhum ser vivo. Somente fatores abióticos. Estão lembrados disso da aula passada? Muito bem. E o ciclo grande, ou grande ciclo, ou também chamado de ciclo longo, quando a água evapora, formam nuvens, chove, enche os lençóis freáticos, os grandes reservatórios, mas também ela vai ser utilizada pelos seres vivos. Nós utilizamos água, não utilizamos? No nosso caso, seres humanos, utilizamos para beber. Então, nós estamos nos hidratando, eu tomo banho, lavo roupa, utilizo para preparar a alimentação. E como eu devolvo essa água para a natureza? Essa é a pergunta que o Enem vai te fazer. Qual é a interferência humana dessa devolução de água para o planeta? Quando a gente vê tanta poluição, tanto esgoto aí, né, céu aberto, tá? Mas não só nós, as plantas também, elas sugam a água do solo, sugam. Os animais bebem essa água também. Como que eles devolvem essa água para a natureza? Anotem aí que esse é o ponto que você vai precisar para estudar para a próxima aula. Como se dá essa devolução aí dessa água para a atmosfera? De que maneira? Quando você assistir o documentário chamado Rios Voadores, você vai entender como que os vegetais devolvem de maneira magnífica essa água para o planeta. Aí entra as condições que a gente precisa entender de relações da biologia. Por que o desmatamento é tão prejudicial assim para o ciclo da água? Por que o desmatamento é tão prejudicial para o ambiente no geral? A gente vai entender que se eu corto um vegetal, eu vou ter diminuição da evapotranspiração, formação de nuvens e chuvas. Imagine devastação da Amazônia, como que está, né? Quanto menos árvores eu tenho, menos evapotranspiração eu tenho, menos partículas de aerosóis na natureza eu tenho, então menos chuva eu vou ter também, beleza? Ciclo da água, então, basicamente é isso, envolve fatores bióticos e abióticos. Se eu falar somente de fatores abióticos, evaporou, formou nuvens, precipitou, né? Agora, quando eu coloco os fatores bióticos envolvidos, os seres vivos, tá? Aí eu tenho as devoluções que nós fazemos para a natureza. Como eu estou devolvendo essa água? Através da minha urina, das minhas fezes, do meu suor, da minha saliva, né? Então é isso, viu, galera? O ciclo da água. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o ciclo do carbono, esse slide aí, o ciclo do oxigênio, são complementares, a gente vai entender isso, principalmente a relação da respiração celular, né, a respiração e a fotossíntese, e o ciclo do fósforo. Aí a gente fecha mais esse conteúdo aí de ecologia. Aí só vai ficar faltando, sabe o quê? A gente falar sobre as sucessões ecológicas, para a gente encerrar o assunto propriamente dito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, olha, espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidem, se puderem, né? Evitem aí sair de casa, continuem aí esperando esse momento passar,
cuidem dos seus aí e vamos estudar aí para o que vier pela frente. A prova do Enem, outros vestibulares, vamos nos preparando aos poucos, tá? No mais, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Essa aula vai ficar gravada, vocês terão acesso lá pelo aquele site, pelo aquele link lá do Bit.ly, né, do Crescer Enem, e eu queria agradecer mais uma vez aí essa iniciativa, né, do professor Ivan, do Instituto Crescer Enem, para que a gente possa levar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de conhecimento até a casa de vocês, beleza? Deixa eu colocar minha tela aqui, compartilhar minha tela com vocês, só para a gente encerrar esse momento aqui. Então, galera, muito obrigado aí pela participação de todos aí. Hoje vocês fizeram poucas perguntas, né? Divulguem esse link, divulguem esse conteúdo, né? Passem para frente, porque é bom, a gente tem que passar para frente, né? Principalmente em meio a tantas notícias ruins que a gente está vivendo aí. Essa é uma iniciativa muito bacana do Instituto Crescer, né? Com essa forma aí do Crescer Enem, e que a gente possa ajudar a muitas e muitas pessoas pela frente, tá bom? Fiquem com Deus, até terça que vem, onde nós teremos a continuação dessa aula, falando do ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do fósforo. Um beijo para vocês.